dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Mas a equipe da B2A continua fazendo. Estamos entrando em live aqui novamente. Prazer, eu sou Rafael Sobreira, diretor da equipe da B2A. E estaremos recebendo uma convidada que se interessou em conversar com a nossa equipe, que está num planejamento de visto de estudante. Vamos entender um pouco mais, eu não a conheço. É essa transparência que o nosso time gosta de trazer para você que está planejando sua ida para a Austrália, para você que já está na Austrália, de entender um pouco mais como que funciona esse mundo migratório, as expectativas. Então, ao vivo e a cores, é assim que funciona. Eu marquei com ela meio-dia, eu estava falando um pouquinho sobre essa transição nova da regra do inglês na Austrália. E ela já deve estar entrando por aí, vou só ficar aqui no aguardo. E legal, gente, porque essa transparência é o que faz com que as pessoas se motivem, com que as pessoas entendam um pouco mais sobre a Austrália. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui, porque nós estamos em horário de almoço. E ela, que é do Espírito Santo, tive poucas informações para dizer a verdade. E ela vai contar um pouquinho mais sobre o que ela está planejando ou fazendo. Estou aqui diretamente do litoral norte de São Paulo. Lorena, opa, eu acho que a câmera está agora sim. Tudo bem com você? Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir, te ver. Consegue me ver e me ouvir bem também? Tá um pouquinho baixo, mas acho que o problema é o meu fone. Tá, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto então, mas Lorena, primeiramente é um prazer. Eu não a conheço, conheci na live agora. Eu acredito que você segue o nosso canal. Gostamos de trazer essa transparência para as pessoas que assistem as informações que colocamos aqui. E você comentou brevemente que é do Espírito Santo, está com planejamento de visto de estudante. Mas assim, fala um pouco mais. O que a Lorena está fazendo, o que a Lorena faz, o que a Lorena está com objetivos. Me fala um pouquinho mais sobre você. Tá bom, vou tentar resumir porque eu falo demais. Tá, sem problema. Então, eu sou formada em administração e tenho uma MBA em controladoria e finanças. E em setembro de 2018 eu fiz o meu intercâmbio de inglês para a Austrália. Ah, já foi para lá então. Eu fui para Gold Coast, fiz o curso. Até tem uma moça que estava antes, né? Que ela falou que também É. está planejando. Aí eu fiquei lá 4 meses. Aí eu fui nomeada para um concurso público aqui na minha cidade e voltei para tomar posse. Uhum. Mas eu fiquei apaixonada pelo país, né? Pela dinâmica, né? Então nunca desisti, né? De voltar. E aí, Uhum. aí a questão, assim, muita questão, assim, de segurança e até mesmo salarial aqui no Brasil foram me empurrando para correr atrás desse meu sonho. Sim. Então, aí ano passado eu tomei a decisão e aí comecei a correr atrás. Só que assim, quando eu fechei com a agência de intercâmbio, eu fechei em junho, se eu não me engano, em julho o visto foi para US$ 1.600. Ai, Já foi a primeira facada. Só que aí eu só fui aplicar para o visto agora, né? Aí corri para tentar aplicar em junho desse ano, antes que aumentasse fosse para para 2 2000. mil. Mas aí eu não consegui, porque a minha escola demorou muito para enviar o COI. Ah, entendi. E aí, quando a gente entrou, ainda era 30 de junho, mas era 30 de junho aqui. Na É, Austrália já era dia já era primeiro. primeiro dia. E aí Nossa, que emoção. o site já estava Nossa. bloqueado porque eles deviam estar fazendo as Aham. alterações, né? E aí eu tive que pagar 2 mil mesmo. Mas aí, por exemplo, eu já comecei um curso de inglês já pela escola que eu vou fazer o Advanced. Estou fazendo Uhum. um intensivo de inglês Uhum. de 3 meses, né? Que vai casar justamente vai acabar antes de começar o meu próximo curso, o Advanced. Sim. E aí eu faço o curso no horário da Austrália, então eu começo 9 horas da noite e vou até 1 hora da manhã. No outro Nossa. dia eu tenho que sair para vir trabalhar e tô, né? E ainda Mas continua. tem que se esforçar mesmo. Mas a Austrália é isso, é esforço, não adianta, gente. Quem vê fotos bonitas no Instagram, legal, parabéns, mas por trás, ninguém sabe a realidade crua que a Austrália é. Lorena, então deixa eu só tentar aqui resumir algumas coisas. Foi para a Austrália anteriormente, se apaixonou por Gold Coast, que é um lugar que eu falo, é sensacional.
Ah, desculpa, tá Não, certo? não, mas agora eu vou para outra cidade, não vou voltar para Gold Ah, não, Coast. sim, não, mas eu estou fazendo um resumo de quando Ah, você isso, foi. é. Né? Você foi para Gold Coast, se apaixonou por lá, mas Gold Coast, como eu estava falando, tem os seus prós e contras, tá? Aham, é. A gente pode entrar em méritos depois. Retornou para o Brasil por questões de trabalho, aí ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, nossa, Austrália, segurança, qualidade de vida, infraestrutura. Não posso falar por todos, tá? Mas tem muitas questões e considerações que quem está lá na Austrália compara com o Brasil. O Brasil é maravilhoso também, tá, gente? Mas a gente entende como que funciona. E aí você começou a se planejar novamente para retornar para a Austrália. Falou com a agência, começou toda essa questão de trâmite novamente, né, de aplicação de visto, e teve esse impasse, né, porque na minha época era US$ 340 para Não. aplicar, depois subiu para 670, depois foi para subsequente, que iam cobrar 700 a mais se aplicasse dentro da Austrália. Aí foi para 1.600. Aí no dia primeiro, né, eles aumentaram para US$ 2.000 somente de taxa de aplicação. Estamos falando do visto de estudante. Fora isso, você tem a escola, fora isso, você tem seguro de saúde, fora isso, você tem passagem. Você tem muita coisa que está ali, né, nesse pacote incluso, esse investimento para o estudo. Só que o estudo, ele vai trazer oportunidades para a Lorena, pelo que eu estou conhecendo aqui, de futuros migratórios. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Agora, Lorena, estudando inglês, indo para fazer um Advanced Diploma de Leadership and Management, correto? Isso. Qual que é a cidade que você está indo? Eu vou para Perth. Ah, Perth é minha casa. Eu tenho É, 15 anos de Perth. Cheguei em Perth em 2010. Já vou falar, uma ótima escolha. Um pouco diferente de Gold Coast, mas tem praia, tem tubarão também. Mas é uma cidade fenomenal. The West is the best, é o que a gente fala. É longe de tudo, mas é uma cidade muito confortável, estruturada. Que legal. E o visto está em processo ainda, né? tá, agora segunda-feira completou 30 dias que eu apliquei, então a Ah, média, tá na né? média. 30, 45 dias. O pior é que a Uhum. ansiedade, né? Ah, mas É, fica todo dia ali, né, esperando e-mail da agência, esperando e-mail da é, agência. E é. aí você fica na guarda. Mas chegou a fazer exame médico, fez tudo? Já fiz, já Não. fiz. E outra, pelo que você demonstrou, você fez uma aplicação da primeira vez, fez o estudo na Austrália, retornou, porque tinha laços com o Brasil e agora está voltando para poder fazer ali um tecnólogo. Poxa, dificilmente, né? Claro, não posso julgar, porque eu não vi a documentação, mas a agência deve ter dado todo o respaldo, você vai Uhum. ter essa aprovação. O porém, você fica ansiosa, né? Esperando quando a prova, preciso comprar passagem, quanto mais próximo, passagem mais cara. E É aí, né, Perth exatamente isso aí. agora É. você vai ou por Dubai ou por Catar, ou você vai dar aquela outra volta. Você já viu as passagens aéreas ou ainda não? Não, assim, eu na verdade só tô vendo valores, ainda não tô vendo assim conexões. Da primeira vez que eu fui, eu fiz várias paradas. Eu fui da minha cidade para São Paulo, Aham. Buenos Aires, Auckland, Auckland, Gold Coast. Aí agora para Perth, eu É o não outro deve, lado. é o outro lado, né? Até tem, dá para ir pela Latam, mas aí, ao invés de chegar em Gold Coast, chega em Gold ou Brisbane, tem que pegar mais um voo diretamente para Perth, que são 5 horas. Pelo valor, compensa mais ir por Emirates ou Qatar. Ou Uhum. se você tiver um visto americano, também ir lá por cima pelos Estados Unidos. Ah, tá. Eu também comecei a empreender, né, aqui, justamente Uhum. para juntar dinheiro para viagem, Uhum. aí acabei descobrindo que eu era boa, né, na confeitaria, e aí eu também tenho planos de continuar empreendendo na Austrália, né? Mas Aham. assim, mas de qualquer forma vai ter que ser algo paralelo, né? Porque como empreender não dá o visto, eu É ainda. assim, nada mais complexa, mas tem algumas possibilidades. Só que é um pouco mais complicado. Qual que é a sua ideia inicial? É ir lá, estudar o Advanced Diploma e depois do Advanced Diploma fazer o quê? Não, então, enquanto eu tiver o Advanced, eu quero já tentar buscar empresas para eu trabalhar. A princípio, talvez eu faça serviço voluntário, porque o meu curso vai ser à noite, então eu vou ter os dias, durante os dias livres, né? Então, eu já configurei o meu LinkedIn, adaptei ele, já faço quase todo dia faço Uhum, postagens em inglês, faço uhum, pesquisas, né, sobre as vagas na minha área, porque eu tenho experiência como assistente administrativo, mas aham.
eu tento conectar também com a experiência que eu tenho como empreendedora, querendo ou não, né? Eu sei que está muito em alta esse tipo de funcionário dentro das empresas, que é tipo um empreendedor dentro da empresa, assim, que tem essa visão empreendedora e faça essa parte como se fosse o dono, mas ele é um funcionário. Então, assim, eu tenho investido muito nisso, nesse tipo de conhecimento. Então, eu já adaptei, saindo visto, eu já vou fazer a alteração da localização do meu LinkedIn para a cidade de Perth, né? Vai que, né, eu consigo já uma entrevista de emprego No antes. Brasil? Né? Tem que apostar em todas as possibilidades. Então, assim, quando eu chegar aí, eu vou buscar por um emprego nessa minha área, né? Que eu já tenho experiência e aí galgar um sponsor. Sim. E você está por dentro de sponsor, está por dentro de programas independentes? Como que está o seu entendimento sobre os programas migratórios? Então, eu tenho mais noção do sponsor, que é o que eu tenho focado mais, porque eu vi que aquele dos skills, eu vejo que é muito para a área assim, de saúde, tecnologia, né? Quem é da área de TI, e muito da área da construção civil. Então, como eu não estou dentro dessas três áreas, efetivamente, porque a administração está em todas as áreas, mas Sim. como não é a minha experiência não é específica nessas áreas, então eu estou focando mais no sponsor. Correto. E você já encontrou acomodação lá em Perth? Tem alguma ideia? Como que tá? Vai esperar o visto sair mesmo? Estou aguardando isso, o visto sair. Tá. O Tal, legal de Perth tem muitas acomodações para estudantes, tem Airbnb, tem os grupos dos brasileiros, tem. Acho que a acomodação não vai ser o problema, o porém seriam os valores, né? Mas é, comparando o Gold Coast com Perth, Perth tem um custo de vida um pouco menor. eu já faço parte desses grupos, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E eu vejo que eles postam bastante, né? Acomodação, principalmente para mulheres, né? Tem muita acomodação. Mas eu tô pensando em fazer igual eu fiz da outra. Da outra vez eu já saí com 4 semanas. Sim. Com 4 semanas de casa, né? Já Uhum. acomodação. Mas eu acho que dessa vez eu vou, por exemplo, ficar no hostel por uma semana e sair com algumas inspections já Aham. agendadas aqui do Brasil, né? Porque também a Sim. gente fechar assim sem olhar é É o que eu meio. falo para na minha época eu tive que ir para homestay. Então você tinha escolha de 3 homestays e era o que era. Não tinha essa possibilidade de você fazer escolhas particulares. Você tentar falar com uma imobiliária é um pouco complicado, tá fora da Austrália, fica difícil de fazer uma inspection, não saber como que é a casa. Agora, quando você pega muito tempo, eu sempre indico, gente, ou vai para uma acomodação estudantil, porque você sabe que lá vai ser um ambiente onde você vai fazer umas amizades. Pega 2 semanas para você tirar toda essa questão. Acho que o meu microfone aqui acabou a bateria. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora eu não consigo ouvir você. Deixa eu desligar ele aqui. Peraí. Ah, ficou até melhor Então, agora. como. Questão da chegada, fuso horário. Deixa eu só. Conseguiu me ouvir? Uhum. Agora sim, pronto. Então, como tem essa questão da chegada, eu sempre falo, gente, tenta pegar 2 semanas em algum lugar, ou vai para um hostel, dependendo de qual você for, esteja preparado, mas ou você divide quarto, ou tem um quarto singular, ou você vai dividir só com meninas, tomar banho de chinelo, ou se tem algum amigo lá já, ou um casal saindo de férias, tenta conversar, fazer videoconferência, porque você fechar algo tão longo, às vezes é um pouco complicado, porque se você não gostar, se for longe da escola, longe de área de trabalho, você fica ali preso e tentar quebrar contrato, tentar pegar dinheiro de volta, inspeção. Eu acho que você está fazendo a melhor coisa. 1, 2 semanas em hostel, ou estudação ou acomodação de estudante, e aí lá, né, na escola, nos grupos, você tenta encontrar através de uma inspection um lugarzinho bom para você ficar. E vai encontrar. Vai encontrar. Perth é legal porque você, diferente de Gold Coast, porque Gold Coast é um pouco menor comparado com a cidade de Perth, mas Perth você consegue se localizar em qualquer lugar. Você tem a cidade como centro, para Uhum. cima vai ser o norte, para baixo vai ser o sul e tem ali as outras vias em paralelas e a praia que fica na encosta. Muitos Eu tenho, brasileiros. eu Sim, tenho uma dúvida que eu vejo algumas pessoas falando sobre o transporte público.
Em qual sentido? Tipo assim, tem ônibus assim para você se locomover? Eu vi que tem trem, O mas... trem, ele vai do norte para sul. E ele também vai para inland, só que ele não chega na praia, vamos dizer. É como se fosse um T. Só que dependendo da estação que você desce, você vai ter que pegar um ônibus. Então as estações já tem a estação de ônibus embaixo. Ah, tá. Só que Perth dá para você, se você mora na cidade e você faz tudo a pé, qual que é a escola que você vai estudar? ALSC. É no centro da cidade. Então, assim, geralmente você vai morar em Northbridge, você vai morar em West Perth, você vai morar nessas áreas mais centrais. Muitos brasileiros acabam morando em Scarborough, na praia. Então, às vezes tem que pegar um ônibus até a estação, da estação pegar um trem até a cidade. É um caminho um pouco mais longo, mas com o tempo também, né? Não sei se você tem habilitação, pode comprar um carrinho, pode comprar uma bicicleta. Tem alguns morrinhos, mas tem muita parte lá na ciclovia que é mais fácil de andar. Mas assim, transporte em Perth é maravilhoso. Que bom. É que Gold Eu tava Coast achando que era tipo Brasília, assim, que é tudo muito longe, é muito horizontal. assim, eles falam que Perth é spread out, né? Então, Perth você tem uma cidade mais alongada. E aí você vai ter as estações. Só que, de qualquer maneira, o trem ele vai passar em diversos horários e os ônibus também vão estar funcionando. Só que é transporte público, tem seus horários para chegar. Eu gastar, de Scarborough, da praia, de transporte público até a cidade, dava uma média de 40 minutos, tá? Isso que, em termos de carro, dá 15 minutos. É que você tem que ir para a estação pegar um trem. Muita gente já mora próximo da estação, então não precisa depender do ônibus, já pega o trem direto. Então depende muito da onde que você vai estar morando. Os hostels que tem ali, na grande maioria na cidade, em Northbridge, são próximos da LSC. Você vai a pé para a escola. Então é super simples. Perth agora tem um porém que algumas coisas fecham cedo. A cultura deles não é tão de praia quanto o Gold Coast. O pessoal eles vão acampar mais, vão mais para o deserto. Só que tem muitas qualidades. É o maior estado da Austrália, é o estado mais rico, mais desenvolvido em termos migratórios, em questão de trazer as pessoas. Claro, né, o governo está focado em construção, o governo está focado em área de saúde, tecnologia, mas existem suas possibilidades migratórias através de outras ocupações. Nível de inglês, possivelmente, praticamente você já tem, porque entrou no tecnólogo. O tecnólogo ele te traz uma facilitação melhor de você estar um pouco mais flexível em termos de horário. Tem a regra de trabalho, mas de férias eu estou livre. O seu tecnólogo vai ser de 1 ano? 1 ano, 12 meses. Legal. O importante, tá, Lorena, que eu dou de dica, assim que o visto sair, conversar com a nossa equipe já para poder fazer um planejamento de acordo com o seu currículo profissional. Não quero fazer aqui um disclosure, né, sobre a sua vida, porque tem gente assistindo, mas aí converse para a gente dar uns passos. E também lá dentro da Austrália tá sempre se atualizando, vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque as regras elas mudam. Aquela época que você foi é diferente da de hoje, pode ser que daqui a 1 ano também seja diferente. Então tem muita coisa que você vai estar acompanhando. Mas eu confesso por experiência, quando eu te vi em Gold Coast, eu morei numa casa que só tinha eu de brasileira. Então, assim, tinha um rapaz da Alemanha, um do Japão, tinha minha homestay que era australiana e uma vizinha que era da Nova Zelândia. Já naquela época eu sentia que, assim, que a Austrália estava muito permissiva, assim, né? Era muito fácil entrar. Eu senti que já estava meio descontrolado, né? Que eles estavam precisando mesmo fazer isso, assim. Havia uma crítica dos próprios cidadãos australianos de que, por exemplo, principalmente muita gente da China comprando imóveis e dificultando para eles comprar. Ficava difícil para o próprio australiano comprar imóveis. E a questão é que, por exemplo, como os chineses são muito fechados na comunidade deles, né? Então, eles não desenvolviam tanto a língua inglesa, só que, da mesma forma, eles estavam em todos os ambientes. Eles estavam em hospitality, estavam na saúde, eles estavam ocupando todos os espaços. Aí eu via que havia uma preocupação da população. Então, quando veio essa mudança, eu não queria que fosse bem na minha vez, mas eu entendi o porquê, porque quando eu estive lá eu já estava vendo o que estava acontecendo. Sim. Olha, não vamos categorizar somente chineses, tá? O que a gente vai colocar aqui
são os asiáticos. A Austrália tem uma influência muito grande da Ásia, tá, gente? É, que fica perto ali. É o vizinho próximo. Uhum. Então, você vê que hoje, os chineses em particular, eles têm um aporte financeiro muito alto. Então, você vê comunidades que se ajudam eles mesmos, compram uma casa entre eles, depois compram outra casa, e eles vão dominando os territórios. A gente está falando de um país que tem mais de 1 bilhão de população. É praticamente, na Austrália, 25 milhões. Nossa, até perdi a porcentagem aqui, mas é grande. Então, em 1980, isso estava acontecendo com a Austrália também, só que eram os indianos. Então, o sistema migratório, ele tem que ser justo para a Austrália, ele tem que ser lucrativo para o país. O que eu estava comentando na live anterior é que a Austrália, ela se faz através da mineração, que os grandes compradores são os chineses, se faz através do turismo e também da educação. Então, turistas, a Ásia visita bastante, a Europa visita bastante. É difícil de você pegar, por exemplo, um brasileiro e passar férias de 2 semanas na Austrália, porque é longe e o custo é muito alto. Possível de encontrar? Geralmente pais de pessoas que estão lá ou coisa do tipo. E como pós-pandemia, a abertura das fronteiras, a Austrália precisava alavancar o sistema econômico, entrou muita gente mesmo. Foi uma facilitação de aprovação de visto que eu, 15 anos trabalhando com isso, nunca tinha visto. E aí vai acontecendo. Só que daí, né, por um outro lado negativo, não culpa dos imigrantes, falta de planejamento, estrutura, diminuição de taxa, né, de crescimento econômico e também de natalidade, esqueci a palavra em português, mas de natalidade, eles não pensaram tanto. E agora, né, o governo ele ficou numa encruzilhada que ele pensou, poxa, tenho as eleições. Eu tô perdendo voto porque eu não tô conseguindo ajudar o housing crisis, que eles chamam, porque o preço de aluguel tá alto. Se você comparar lá a Gold Coast, quando você tava com o valor de hoje, o mesmo imóvel, a mesma acomodação, tá quase que 200, 300 dólares acima. E o custo de vida, né, o ganho, você não teve uma alteração tão drástica, tão alta. Então ficou caro. O australiano começa a reclamar, o governo vai perder voto, vamos à estratégia. Vamos fazer uma limpa aqui, né, de uma forma certa, justa, e vamos começar de novo estruturando com algumas atualizações de visto de graduação, de visto de estudante. Agora teve a atualização do visto da questão do critério do inglês. A Austrália está voltando back on track. Então o governo ele vai estar sempre naqueles picos de imigração, aí desce, mas não está se fechando. Tem oportunidade de trabalho, de estudo. Diferente, por exemplo, Estados Unidos agora, quer visitar e de turista, o Brasil não entrou, ainda bem. Mas tinha que ter um aporte de 80 mil reais ou dólares na sua conta. Estudo, a Austrália dá permissão de trabalho, tem países que estão tirando isso daí. Então, é uma possibilidade muito boa, acho que você está certa de retornar. Muita gente que volta para o Brasil se readaptar aqui, tá, gente? É um pouco difícil, é um pouco complicado, mas tem essa possibilidade, é um país maravilhoso, dá pra gente sobreviver aqui. Mas para quem já teve aquele gostinho de Austrália, a Austrália vai ficar sempre na cabeça e você vai querer retornar, porque tudo lá é um pouco diferente, né? Tudo é do outro lado, vamos dizer assim, e é maravilhoso. E agora é aguardar por essa aprovação do seu visto de estudante e estruturar esse seu caminho migratório. E eu não vou perguntar a idade aqui, a gente deixa depois para uma conversa, mas é tentar entender, né? Estou estudando. Não, eu nem tenho esse problema, não. Eu tenho 34 anos e é por isso que também eu tô correndo, porque, né, para imigração, a questão da idade vai pesando na pontuação, essas coisas. Por isso que eu tô dando um esforço extra, né? Porque o meu prazo é... Por isso que eu nem cogitei começar uma carreira nova, porque tem todas essas questões. Então, tô focando no background que eu já tenho, melhorando o inglês, né? Tô estudando bastante. E aí, correndo atrás. Minha parte eu sinto que eu tô fazendo, Não, está correta, Lorena, é isso. Eu acho que você está no caminho certo, não vê a hora desse visto ser aprovado, de pisar lá na Austrália. Vamos torcer para que dê tudo certo. Se 30 dias se passarem e não teve nenhum request, né, nenhuma informação, eu acho que está tudo certo. A agência também está te dando um respaldo. E assim, segue em frente, toca a bola.
Vamos tentar conversar quando o seu visto for aprovado. E lá na Austrália, chega acomodação, trabalho, escola. Aí você vai pensando nos caminhos migratórios, porque o tempo passa rápido, a gente não consegue ir contra, o sistema muda de um dia para a noite, e aí você vai tentando se encaixar de acordo. Mas eu espero te ver em Perth, porque é a cidade onde eu consegui minha residência, consegui o meu caminho, e é uma cidade maravilhosa. É assim, é linda. É uma outra Gold Coast, só que na outra costa da Austrália. Só que com um ambiente, né, geográfico um pouco diferente. Porque o lado de Gold Coast, você é um lado mais tropical. O outro lado é um lado mais, vamos dizer, deserto. Mas é lindo, é lindo. Mas você está no Espírito Santo, é isso? Isso, é. Sim, é só uma viagem até lá, mas você vai chegar e vai se adaptar. Ah, isso aí. Legal. A gente consegue. Eu já me adaptei tanto até agora, né? Quantas mudanças eu já fiz na minha vida. E vai aprendendo, chega lá, quem sabe, né? Você está trabalhando com comida, é isso? Não, então, eu, na verdade, tenho 3 empregos. Tenho 3 empregos atualmente. Eu continuo no meu concurso, né? Eu trabalho numa escola. Eu ajudo o meu pai aqui depois, em questões administrativas da empresa dele. E faço as encomendas, né? Atendo doce para festa, né? Para presentear. Aí então, tipo assim, eu também tô estruturando um negócio para desenvolver ele na Austrália, né? Adaptar ele para o mercado australiano. Então, são mil planos na minha cabeça, plano A, B, C, D, E. Não, mas correto está, porque se o A não der certo, você vai pro B, se o B não der certo, você vai pro C, e se o C não der certo, você tenta voltar pro A. É o planejamento, gente, não deixar a hora passar, chegar lá, esperar um ano e falar, nossa, agora eu quero ficar. Muita coisa pode acontecer e o investimento, ele é alto, fala de Austrália, principalmente em taxa de visto, que, poxa, parece que não, mas $400 de diferença é quase que uma semana, 2 semanas de acomodação, ou é o mercado do mês. Mas é isso. Lorena, eu agradeço, eu tenho agora uma consultoria às 11, a 1 hora. Eu posso deixar salva aqui essa live? Não tem problema? Pode então, sim, pode sim. Então, olha, assim que o visto sair, eu já te dou um benefício para a gente conversar, e aí a gente vai te acompanhando até você conseguir chegar no seu caminho migratório. Mas muito obrigado, desejo sorte. Eu que agradeço. Com os trabalhos e obrigado por mostrar para o pessoal essa verdade que é essa ansiedade Austrália. Essa jornada, mudança, é tudo isso, mas vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado você, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigado por assistir.